Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith. Vamos continuar com a aula, começando com Durud Sharif. Eh, Durud Sharif é invocar as bênçãos e saudações para o Santo Profeta. Vou ler em árabe e depois vou traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado, o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Nós, na aula passada, estávamos lendo sobre a prática e ditos do Santo Profeta em relação às eh, como é que deve ter assuntos maritais em geral e também como deve ser a relação do homem e mulher e como porque nós sabemos, né? E essa é uma beleza do Sagrado Alcorão e dos ensinamentos do Santo Profeta, que nós não temos só guia e ensinamentos em termos de nossos assuntos espirituais, mas em todos os assuntos, o Islã e os ensinamentos do Santo Profeta nos guiam para um caminho certo. E falando nisso, nós estamos lendo vários assuntos desde a aula passada, duas aulas passadas, nós estamos lendo como devem ser os assuntos maritais, como deve ser o casamento, como é que é o casamento islâmico e todos os assuntos que cercam esse assunto, né? E também falamos sobre, no momento do casamento, se pode ter a música simples, leve, se, como é que deve ser celebrado o casamento, né? Continuando com o assunto, porque é um assunto muito delicado e um assunto que muitas das vezes é mal entendido e as pessoas entendem ou pensam que o Islã não tem muitos ensinamentos em favor da mulher, né? Em favor da esposa e que a mulher no islamismo é oprimida e ela é injustiçada, né? Por isso é importante focar nesse assunto, nesses ensinamentos, para que nós possamos entender melhor o base e o verdadeiro, verdadeira guia sobre esse assunto. O primeiro dito que foi narrado pelo Hazrat Abu Huraira relata que Santo Profeta disse: o mais louvado, o mais perfeito dos crentes em termos de fé é aquele cujo comportamento é o melhor. E os melhores dentre vós são aqueles que tratam melhores suas esposas. Santo Profeta deixou bem claro que o homem que é o verdadeiro crente, que tem a fé perfeita, é aquele que tem um bom comportamento. E entre os comportamentos, o melhor comportamento é tratar a sua esposa de melhor forma possível, de uma forma boa, de forma justa, de forma honesta. Isso deixou. E tem outro dito do Santo Profeta que fala em que Santo Profeta disse que o melhor entre vós é aquele que trata bem as suas esposas, e eu sou melhor entre vocês, porque eu trato bem as minhas esposas. Daqui entendemos que o melhor comportamento que a pessoa pode ter, ou o melhor tratamento, ou a melhor categoria de fé, começa da própria casa. Às vezes, nós pensamos que a fé é uma coisa que nós não podemos saber,
ou não podemos entender da pessoa. Mas são certos comportamentos, são certas coisas que levam a entender a pessoa se essa pessoa realmente tem o temer de Deus Todo-Poderoso ou não. Uma dessas coisas é tratar bem as suas esposas. Isso é um comportamento que é muito louvado, é um comportamento que é muito bem visto pelos olhos de Deus. E tira qualquer dúvida que a pessoa tem em relação às mulheres muçulmanas, que as pessoas pensam que a mulher muçulmana é oprimida, é injustiçada e que ela não tem voz. Inclusive, esse dito estabelece os direitos fundamentais da mulher, que antes do islamismo, na era da ignorância, as pessoas não davam. As pessoas não davam esse direito fundamental para as mulheres, dela ter voz na sociedade, dela ter os direitos, os fundamentais direitos. A gente nem está falando dos direitos muito avançados, muito mais, nem os direitos fundamentais a mulher tinha. Mulher não tinha direito de escolher, por exemplo, com quem ela ia casar. A mulher não tinha direito na voz, não tinha voz na sociedade. Ela não poderia fazer escolhas na sociedade, ela não poderia herdar, não podia ser educada. Inclusive, as pessoas tinham uma vergonha. Quando uma fêmea, criança era nascida, as pessoas ficavam com vergonha. Essa era a sociedade. Então, nesse momento, Santo Profeta faz essa proclamação, faz esse anúncio, que o melhor comportamento que um muçulmano pode ter é tratar bem a sua esposa, as suas mulheres. Isso mostra que, desde o início, o Santo Profeta incentivou nesse tópico, nesse assunto, que as pessoas devem tratar bem, devem tratar de forma igual, para que não haja nenhum tipo de injustiça ou opressão contra qualquer pessoa, seja homem ou mulher. Outro dito de Santo Profeta que também mostra como o Santo Profeta era preocupante perante as senhoras, perante as mulheres, perante essa parte da sociedade, porque antigamente, antes do Islã, as pessoas não valorizavam. É muito simples. Tinha uma mentalidade muito diferente. Tinha uma mentalidade de que a mulher nem era ser humana, não era considerada ser humana. E é verdade. As pessoas tinham várias mulheres, várias esposas. Eles não tinham regra com as mulheres. E como eu falei, a mulher não podia decidir nada da sua vida. Era simplesmente escrava do seu homem, do suposto homem, né? Porque ele também não dava os direitos fundamentais. Esse dito é narrado pelo Hazrat Anas, que relata que o santo profeta estava em uma viagem e Anjasha estava cantando enquanto conduzia os camelos. O santo profeta estava fazendo viagem, né, dos camelos e uma das pessoas dentro da caravana, ele estava, Anjasha, que estava dirigindo, que estava conduzindo os camelos, ele estava cantando, o que fez com que os camelos andassem mais rápido. Diante disso, o santo profeta diz: "Ó Andixá, toma cuidado. Os cristais estão nos camelos." Ou seja, mulheres sensíveis estão montando os camelos, estão nos camelos. Elas podem ficar assustadas ou com medo. Veja só. O santo profeta simplesmente poderia ignorar ou poderia pensar que, mesmo que haja um pouquinho de incômodo, mas nós iremos chegar mais cedo, mais rápido, né? Mas o santo profeta ignorou essa parte, ignorou parte em que poderia ter vantajosa, mas ele disse que não. E é realmente, se a pessoa tenha feito a viagem no camelo ou no cavalo, entendemos que é muito duro. A viagem no camelo ou no cavalo é muito duro. E quanto mais o cavalo ou o camelo anda mais rápido, o movimento é mais rápido. E o camelo ou o cavalo salta mais. Então fica mais
em termos não muito perigoso, porque eram desertos e eles eram montados lá dentro, mas poderia ficar assustado para algumas mulheres, porque não era muito comum elas viajarem, né? Eram os homens que viajavam, faziam trabalhos, saíam fora para fazer os negócios, né? Até mesmo nas batalhas eram os homens que iam mais, né? Participavam. Mulher não viajava muito, então isso muitas mulheres poderiam ter saído primeiro às vezes montado primeiras vezes. Então, tomando conta disso tudo, o santo profeta falou para ele. Ele não ignorou essa parte. Ele não ficou tranquilo, mas ele disse que ande já, cuidado. E ele deu exemplo como cristais. Ao mesmo tempo que ele diz que elas são sensíveis ou elas são, tipo, podem assustar, são fracas, mas deu um exemplo tão maravilhoso comparando com o cristal, que mesmo que o cristal é fraco, frágil, mesmo que pode quebrar muito fácil, mas ao mesmo tempo é muito valioso. Ao mesmo tempo, as pessoas cuidam desse cristal, por quê? Porque é valioso nos olhos das pessoas. Então, Santo Profeta deu esse exemplo para comparar, por um lado, que elas são fracas, podem ficar assustados, podem ficar com medo, mas ao mesmo tempo chamou cristal dizendo que elas são sensíveis, elas são valiosos. Então, esse é o dever de cuidar, tomar em conta que, e às vezes, a maioria das pessoas que estão viajando podem ser homens. E as pessoas poderiam ter ignorado que se tem umas mulheres, não tem problema, temos que chegar cedo, mais rápido. Mas Santo Profeta preocupou com essa parte. E mesmo que eram poucas mulheres, Santo Profeta disse que não pode ignorar essa parte, e sim, deve cuidar das mulheres. E no próximo dito, ainda vai abrir mais sobre esse, esse, esse assunto, né? E quando aconteceu um caso, essa passagem é narrada pela Hazrat Anas bin Malik, que relata que eles estavam acompanhando o santo profeta quando ele retornou da batalha de Asfahan. Eles estavam voltando de uma batalha quando Hazrat Safia estava montando o camelo com o santo profeta. Hazrat Safia era uma esposa do santo profeta e eles estavam voltando de uma viagem e o santo profeta estava junto com a sua esposa no camelo montado. Mas acontece que ambos caíram do camelo quando o camelo tropeçou. Acontece um caso e os dois caem do camelo. Hazrat Abu Talha, que estava junto com o santo profeta, que estava ao lado do santo profeta, correu para apoiar, para ajudar o santo profeta, né? Obviamente, o santo profeta era profeta, todo mundo tinha respeito, todo mundo obedecia e todo mundo cuidava, né, do santo profeta. Então, era óbvio que todo mundo iria correr para o santo profeta, todo mundo iria ajudar e apoiar o santo profeta. Ele era amado para os companheiros do santo profeta. Ele era o mais querido e ninguém poderia imaginar acontecendo isso. Então, era uma coisa muito natural eles correndo para o santo profeta. Mas veja só o pensamento do santo profeta. Ele diz, o santo profeta diz, cuida da mulher, que deixa a mim como eu estou, corre primeiro para a mulher, porque a mulher também caiu e ela é fraca. Ela pode ter machucado. Hazrat Abu Talha, cobrindo o rosto para fazer o véu, né? Porque, obviamente, quando a pessoa cai de uma coisa, às vezes cai o véu, às vezes até camiseta rasga, né? Calça rasga ou sai, né? E a pessoa fica exposto. Então, Hazrat Talha cobriu o seu rosto para não olhar parte íntima ou não olhar para o corpo da esposa do santo profeta. E foi até a Hazrat Safia e a cobriu com um pedaço de roupa. Deu uma roupa, cobriu com a roupa para que ela cobrisse o seu corpo, né? E em seguida ele fixou sua montaria e o santo profeta e Safia montaram novamente em sua carruagem. Veja só, um outro exemplo tão perfeito que Santo Profeta mostrou que aqui ninguém poderia fingir, né?
Podemos pensar que às vezes a pessoa pode fingir, ou às vezes a pessoa pode dar um ensinamento assim só para mostrar, só para incentivar. Mas no momento que Santo Profeta cai, no momento que ele está precisando do apoio também, ajuda também, que pessoas ajudassem a levantar, perguntassem se machucou. E é óbvio, poderia ter machucado, poderia ter feito uma lesão mais pesada, mais grave, né? Mas Santo Profeta, com o seu coração assim muito natural, ele fala que olha primeiro para a mulher, me deixa como eu estou. Tipo, era uma coisa tão óbvia, qualquer pessoa que fosse assim, ele iria pensar primeiro em si mesmo, né? Iria pensar, quando as pessoas iriam correr, ele iria preocupar com a pessoa. Mas Santo Profeta está lá caído e ele não está pensando de si. Inclusive, as pessoas que estão correndo para ele ajudar, ele está dizendo, vai primeiro para a mulher, ajuda ela, cuida dela. Isso era o carinho. Isso era o direito que Santo Profeta, igualdade. Esse é o verdadeiro respeito e dignidade que Santo Profeta estabeleceu para a mulher na sociedade islâmica. Que a mulher deve ser considerada uma pessoa de respeito, uma pessoa de dignidade. As pessoas já acham que a mulher que usa o véu é o sinal de opressão. Não é sinal de opressão, é o sinal de valor, que a mulher tem mais valor do que qualquer coisa e tem mais respeito, ela merece dignidade e respeito e não pode ser abusada, não pode ter olhares, não pode ter olhadas. Ela é uma pessoa de respeito. Então, isso e justamente esses ensinamentos do véu também, tanto o véu em primeiro lugar devemos entender que serve tanto para homem quanto para mulher, porque o véu começa dos olhos, do coração, que não tenhamos olhares com segundas intenções, não temos olhares negativas, não temos olhando para o outro sexo com desejos, mas sim tenhamos piedade, tenhamos modéstia nas nossas orações, nossos olhos e corações. E depois, obviamente, passa isso também para a parte física, vestir modestamente, para que nós possamos proteger contra qualquer tipo de maldade ou contra qualquer tipo de olhares que as pessoas fazem. Outro dito de Santo Profeta narrado pelo Hazrat Abu Huraira sobre o mesmo assunto, ele relata que Santo Profeta disse: Allah terá misericórdia de um homem que se levanta à noite para a sua oração voluntária, que é Tahajjud, e acorda a sua esposa para o mesmo propósito. E se ela excitar, ele borrifa água em seu rosto para acordá-la. E Allah terá misericórdia de mulher que se levanta à noite para oferecer oração voluntária, que é Tahajjud, e acorda seu marido para o mesmo propósito, e se ele excitar, borrifa água em seu rosto para fazê-lo se levantar. Isso é muito importante, esse dito. E nós aprendemos muitas lições nesse dito. Antes de tudo, é importante saber qual é a importância de Tahajjud no islamismo, né? A oração mais desejada entre as orações voluntárias, a oração que Deus Todo-Poderoso diz que purifica o coração, que aperfeiçoa um crente e que ele tem, quando a pessoa começa a fazer Tahajjud, ele tem mais poder, ele tem mais força e a sua fé é mais poderosa e mais forte. E depois Santo Profeta diz que a pessoa, quando levanta para a oração do Tahajjud, ele não deve ignorar a sua família, mas sim, ele deve se preocupar com a sua família, porque ele vai ser perguntado sobre a sua família. Ele é o pastor para a sua família. Então, tanto o homem quanto a mulher, se a mulher acorda, ela deve se preocupar com seu marido, com seus filhos. E se o homem levanta primeiro, ele deve se cuidar da mulher e dos filhos, para que eles se acordassem também para essa oração, para que tenha um ambiente mais espiritual, para que eles possam. Porque quando mais eles vão fazer esses atos, ações, estimulando um ao outro, fazendo tahajjud, fazendo ações
boas, eles vão ter mais amor de Deus Todo-Poderoso. E quanto mais eles vão ter amor de Deus Todo-Poderoso, eles vão estar mais perto entre eles. É como se fosse triângulo. Lá em cima é Deus e aqui são eles dois, o homem e a mulher. E quanto mais eles vão estar perto de Deus Todo-Poderoso, eles vão estar juntando entre eles também. Então, Deus está mostrando aqui que se vocês querem continuar vivendo pacificamente, se vocês querem um ambiente de casa mais tranquila, mais pacífica, então vocês devem aproximar de Deus Todo-Poderoso. E Tahajjud é uma das formas mais poderosa, que tem mais influência nesse sentido, em que fazendo isso a pessoa pode aproximar de Deus Todo-Poderoso. Então, a pessoa não deve falar desse jeito que eu estou fazendo a minha parte, se a mulher ou o esposo não está fazendo, problema não é meu. Não, problema é o seu. Porque você vai ser perguntado que o que você fez quando a sua esposa ou seu marido não levantava para a oração. Se você fez um esforço. Mas também não quer dizer que você pega a balde de água e coloca acima da pessoa, né? A pessoa, ao invés de fazer oração, vai ficar irritado, vai ficar bravo, né? Tem que ser, o santo profeta dizia que deve pegar água nos dedos, deve mergulhar os dedos na água, colocar e depois fazer assim, acima do rosto, né? Assim, para que borrifar a água assim um pouquinho, para que a pessoa possa ser consciente, acordar daquele sono mais profundo, né? E não pegar a balda d'água e colocar acima da pessoa. Inclusive, tem passagens do Santo Profeta que, às vezes, quando ele acordava para a oração, e depois ele acordava muito mais cedo, mas quando tinha um tempo assim mais adequado, ele acordava a esposa com água, ou os seus familiares, né, com um pouquinho de água assim, para que eles também possam fazer a oração. O último dito de hoje é narrado pelo Hazrat Salama, que relata que Santo Profeta diz: se uma mulher morrer e seu marido estiver satisfeito com ela, ela entrará no paraíso. Isso mostra quão importante é o casamento muçulmano, né? Quão importante é ter uma boa relação com a esposa e com o marido, porque isso pode nos levar até paraíso ou até pode nos levar até inferno, né? Porque, como eu falei, que são um triângulo, quanto mais nós vamos aproximar de Deus, nós vamos ficar mais próximos. Mas quanto mais nós vamos distanciar de nós, vamos distanciar de Deus também. Então, é importante que nós entendamos essa parte, que para nós aproximarmos de Deus Todo-Poderoso, nós precisamos também ficar perto de nós dois, devemos ter bom entendimento, devemos tentar satisfazer um ao outro para que nós possamos ganhar o prazer e satisfação de Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar até aqui. Agora eu deixo para vocês. Vocês podem fazer perguntas. Eu tenho uma pergunta. Sim, Ruby, pode fazer. Estava Eu quero esperando. saber, eu quero saber se dentro da casa, se a mulher muçulmana manda também. Veja só, em- enquanto a questão é de mandar, nem fora de casa, nem dentro de casa, o homem manda, nem a mulher manda. Tanto o homem quanto a mulher são independentes em termos de mandar. Agora sim, tem responsabilidades. Isso são coisas diferentes do que mandar. Por exemplo, o homem tem a responsabilidade e a obrigação de trazer pão para casa, de cuidar de casa, entendeu? De financiar, sustentar financeiramente, entendeu? Então, parte de fora, o marido tem responsabilidade, entendeu? Mas dentro de casa, a responsabilidade é da mulher de cuidar dos filhos, de educar os filhos, entendeu? De tomar cuidado do marido também. Obviamente, se o homem vai sustentar
a mulher e o si mesmo e as crianças, ele vai querer que no final do dia, quando ele volte com a mercadoria para casa, a comida seja pronta, entendeu? Então, ele vai, e nessa parte, a mulher tem essa responsabilidade de casa. Mas isso não quer dizer que ela é impedida de trabalhar. Eles podem acordar entre eles, isso é entre eles. Mas Islã deixou uma regra bem simples, que o homem tem que sustentar a casa e a mulher tem que cuidar dos filhos e da casa, do marido, que ela tem que cuidar, alguém tem que cuidar de casa também, né? E, infelizmente, por falta dessas divisões das responsabilidades, nós vemos como as casas estão destruídas hoje. As crianças estão sem responsabilidade dos pais. Os pais não sabem o que os filhos estão fazendo. É por isso não tem um vínculo emocional das crianças com os pais. E muitas das vezes os pais não assumem a responsabilidade. Tem muitas mulheres que são criando sozinhas os filhos, que elas não têm esse apoio do seu marido ou que seja o pai dos seus filhos, né? E que os homens também não querem assumir os seus filhos. Então, isso acontece quando cada indivíduo na sua parte não assume a responsabilidade. Agora, mandar não existe, porque no Alcorão, no islamismo, Deus diz que tem que entender entre vocês dois, entendeu? Tem que ter uma comunicação entre vocês, tem que ter um bom relacionamento que os dois possam entender, entendeu? Mas sim, a mulher também tem voz, né? A mulher também tem voz para se a mulher quer, tipo, por exemplo, trabalhar, por exemplo, vamos levar o exemplo, ela pode falar com o marido, que olha, podemos fazer assim, eu vou também vou querer trabalhar, eu posso, por exemplo, compensar o tempo que eu vou estar fora com o dinheiro do aluguel ou alguma coisa. Isso é um acordo que vai ser entre eles. Mas a regra geral que o Islã deu é que o homem deve responsabilizar tudo na parte financeira e a mulher deve ter essa parte de casa que ela possa ter cuidar dos filhos, educar os filhos, né? Inclusive, isso foi falado no islamismo como uma ação muito valorizada, né? Porque educar os filhos é uma coisa muito nobre, né? Porque vão ser criados novas gerações desses filhos, né? Nova sociedade vai ser feita. Então, é muito importante no islamismo essa parte de criar os filhos e educar eles, né? Ah, Entendeu? sim, sim, eu vi que você mexeu com um assunto que eu ia te perguntar se as mulheres têm direito para trabalhar. Sim, 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 sim. A mulher tem direito de trabalhar, ela não é impedida, mas ela tem a obrigação de cuidar dos filhos, entendeu? Isso não quer dizer que o homem é excluído de criação dos filhos, até porque Deus diz que a figura paterna e figura materna, os dois são importantes. Mas quando eu falo que a mulher é obrigada, porque se os dois vão sair, quem que vai cuidar dos filhos? E se os dois vão ficar em casa, quem que vai sustentar financeiramente? Então, isso é uma regra do mundo. Cada um de nós trabalha numa empresa, numa escola, num lugar, e nesse lugar, cada indivíduo tem uma responsabilidade. Um é motorista, outro é recepcionista, o outro é gerente, o outro é diretor, o outro é professora e outro é tal. Nem todo mundo é professor de biologia na escola, né? Um é professor de matemática, outro de biologia, porque cada um possa dar um pouquinho para os alunos. Do mesmo jeito acontece no islamismo para gerenciar a casa, né? Que um vai trazer o pão para casa, um vai sustentar financeiramente e outro. Isso não quer dizer tanto que a mulher não é impedida de trabalhar, o homem também é obrigado a passar um tempo com os filhos, para que ele também possa ter o vínculo com as crianças. Eu entendi. Muito obrigado Que por bom. sua clareza das minhas perguntas, tá? E porque
eu tive bastante dúvida sobre essas questões, né? Sim, Daí, sim. hoje foi um ótimo dia para me te perguntar sobre esse assunto, tá bom? Que bom, fico feliz. Eu espero que vocês tenham aproveitado e tenham gostado da aula de hoje. Eu, no final, gostaria de fazer um apelo das orações para o que está acontecendo no mundo, né? Especialmente lá no Israel e na Palestina, os inocentes crianças estão morrendo e é uma guerra que não vai ter nenhum fim, não vai ter nenhuma derrota, nenhum vencimento, né? Só vai ter perda das vidas. E infelizmente a mídia também distorce muito os fatos e mostra de uma forma que as pessoas, eh, ele mostra com que às vezes os opressores ganham os favores e o oprimido é mal visto na sociedade. Então é muito importante que nós lembramos os nossos irmãos também, o ser humano em si mesmo, que eles possam ter mais, possam ter sabedoria e agir de forma mais pacífica, e uma das formas de agir assim é reconhecer o Criador, né? Quanto mais o ser humano é distante de Deus, ele age assim. Então é isso, muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.